Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Saudações, queridas e queridos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, eu sou Robson Marques, terapeuta holístico. Estamos aqui iniciando mais uma live, onde o assunto abordado será dom, mediunidade e espíritos. Esses temas voltados para a nossa cartomancia, especificamente aí o nosso oráculo cigano, que é a nossa ferramenta de poder, tá bom? Enquanto vocês entram aí, tá? Boa noite, Vera Martins, seja bem-vinda. Quem for entrando aí, me auxilia, vai falando aí se o áudio tá ok, pra gente poder dar continuidade aqui. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Se tá tudo certinho, deixa eu conferir aqui. Tá tudo ok, tudo ok. Boa noite, Cinha. Seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Então, pessoal, olha só. Sobre o tema que eu vou repetir para vocês que estão entrando aqui, tá? Para quem tem dúvidas a respeito do assunto aí já, pode mandar na caixinha de perguntas, que durante aí o desenrolar da live aí a gente vai conversando, tá bom? Sobre esse tema, dom, mediunidade e espíritos. Tá vendo, Cinha? Lembrei hoje. Acertei, né? Sobre esse tema, esses temas na verdade, né? Dom, mediunidade e espíritos, né? São temas aí que precisam ser abordados de forma profunda, tá? Eu não vou fazer dessa forma tão profunda, certo? Para que vocês possam ter aí possibilidade e oportunidade de fazer isso por conta própria, tá? Eu vou ajustar esses temas aqui ao nosso campo de interesse, que é a cartomancia, que é o oráculo cigano. Tá bom? Já quero avisar vocês aqui que novamente está chovendo forte. Então, se por acaso a live apagar e cair, é porque teve queda de energia aqui, tá? Mas novamente vou aqui orar aos deuses para que nada de problema técnico aconteça, tá bom? Paulinha, boa noite. Paulinha, seja bem-vinda, tá? Olha só, pessoal. Pois bem, então, vamos começar aqui, tá? A minha intenção é que a live fique gravada para que depois eu possa compartilhar com vocês também. Tanto aí nos canais do YouTube, do Facebook também. Cristiano Literatura, boa noite, seja bem-vindo também. Olha só. Nosso foco aqui é a cartomancia, oráculo cigano. Porém, nós não podemos ficar focados somente no estudo das cartas em si, tá? Por que disso? Por que eu abordo outros assuntos aí que a princípio parece não ser focado na cartomancia? Para que nós, enquanto profissionais em transformação, não sejamos profissionais incompletos, profissionais capengas, né? Como eu sempre falo, o oráculo cigano, durante uma leitura, nós temos capacidade de falar de tudo, sobre todos os assuntos, certo? E para que a gente tenha a capacidade de abordar, que seja de forma superficial, todos os assuntos, aí, entre aspas, a gente precisa ter pelo menos noção de alguns conceitos. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Tá? Então nós temos que ter certas noções. E eu gosto de falar desses temas porque é praticamente impossível estudar a cartomancia, trabalhar com a cartomancia, sem falar de dom, de mediunidade e dos espíritos em si, que são três assuntos aí que são amarrados em si, tá? Independente do seu objetivo, se é se tornar um profissional, aí trabalhando como cartomante, como oraculista, tendo isso como sua primeira opção de trabalho, ou se você quer exercer como segunda opção de trabalho. Boa noite, Sandra Guzmão, seja bem-vinda. Kátia Barbato, boa noite, seja bem-vinda.
Então, independente da sua intenção com a cartomancia, se você quer se profissionalizar, ganhar o seu dinheirinho exercendo a profissão, fazendo atendimentos, nós temos aí que expandir a nossa mente. Então, eu vou pedir para vocês que nesta live aqui, vocês abram a mente de vocês, se liberem, se joguem fora os preconceitos de vocês, tá? Os conceitos pré-estabelecidos, porque esses assuntos aqui que eu vou falar, eles são polêmicos, gera muita contradição, tá? Eu não vou impor nada a vocês aqui, vou compartilhar aqui uma ótica que eu tenho da minha experiência, do meu estudo, tá? Para que vocês, por conta própria e por próprio juízo, façam depois aí a análise de tudo que eu vou falar aqui e tirem as próprias conclusões de vocês. O importante é que vocês tenham a noção do que seja isso. Tanto para quê? Para vocês terem autoconhecimento, para vocês terem conhecimento como profissionais, como pessoas, e também enquanto profissionais, para quando vocês se depararem com certos atendimentos, com pessoas que possam questionar vocês a respeito desses assuntos, vocês não vão ficar rendidos com cara de tacho sem resposta, tá? Normalmente nós não temos obrigação de ter resposta para tudo, mas é bom a gente saber dialogar. E também a quebra de alguns tabus aqui que eu vou abordar vai ajudar vocês aí a estudar com menos dificuldade, a perder o medo, certo? Na hora de fazer atendimento, tudo bem? Quando você tem conhecimento, quem detém conhecimento, quem detém informação, detém poder. E esse poder vocês utilizam de formas benéficas e positivas para ajudar vocês no autoconhecimento e também aí na hora do trabalho de vocês, tá? Falando em si sobre a nossa profissão, cartomante, a cartomancia em si. Essa profissão, hoje em dia, a gente ainda sofre um pouquinho de preconceito, mas já vivemos tempos aí piores, tá? Há uns 25, 30 anos atrás, era até crime exercer a profissão de cartomante, tá? Tinha muito problema aí para os profissionais mais antigos, tá? Hoje em dia, não vivemos aí tempos de glória, mas está menos pior do que antes, tá? Hoje em dia, nós já temos até autorização formal, tá? Caso você queira ser aí um profissional, um cartomante aí, juridicamente correto, tá? Sem ter problemas aí com o governo, com justiça e coisas do tipo, nós já fazemos aí parte da classificação brasileira de ocupações, tá? A nossa profissão como cartomante, ela ainda não é registrada em um sindicato, da forma que os advogados possuem sindicato, os enfermeiros possuem sindicato. Boa noite, tribo cigana. Anselmo, forte abraço aí para você. Olha só, então, nós não temos ainda um sindicato organizadinho como o pessoal da saúde, os médicos, os advogados, mas a nossa profissão não é mais ilegal. Então, para você que quer atuar na área como um profissional cartomante oraculista, nós já temos respaldo. Precisamos nos unir e evoluir muito ainda para ter aí o nosso sindicato dos oraculistas, mas estamos no caminho para isso. Por que eu falo disso? Porque às vezes nós mesmos profissionais, vulgos profissionais, acabamos aí nos desvirtuando do nosso quadrado, tá? Muitas pessoas se vendem como cartomante, só que não desempenham a função de cartomante. Acabam atribuindo ao nome cartomante, oraculista, funções que não são dos cartomantes, dos oraculistas. Então cada um tem que ficar no seu quadrado. Nós somos comunicadores, temos que transmitir informação de forma correta. Se eu faço, eu digo que faço. Se eu não faço, eu digo que não faço. Quem aí nunca viu esses anúncios de poste aí ou na internet? Trago seu amor em 3 dias. Faço trabalho de amarração amorosa. Ou coisas do tipo. Muitas pessoas que fazem esse tipo de anúncio na internet, né? Ou também nos posts, como eu falei, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Só estou dizendo que quando atribuem esse tipo de atividade à cartomancia, se vendem como cartomante para executar esse tipo de trabalho, isso é errado. Ano passado mesmo, 2020, teve um caso aí grotesco, tá? De uma cartomante, ela se vendia como cartomante. O Instagram dela tinha, acho que mais de 300 mil seguidores aí, certo?
ela famosa, atendendo aí pessoas famosas, atendendo artistas, vendeu um trabalho aí, deu um golpe, né? Vendeu um trabalho aí de amarração amorosa para uma senhora, né? Pelo valor de R$ 83.000, certo? Deu golpe, não executou o trabalho e sei que deu processo na justiça. Deu um processo grandioso e passou até na Rede Record esse assunto. Por que eu estou falando isso? Porque ela se vendeu como cartomante, tá? Cartomante não faz isso, tá? Cartomante não trabalha com atividades de execução energética. Vocês têm que entender que nós, enquanto fazemos a leitura, nós não temos poder magístico, tá? Para poder fazer com que o que foi feito na leitura seja executado. Caso você, como cartomante, exerça uma outra atividade que está associada à cartomancia, você tem que deixar isso claro. Por exemplo, eu sou terapeuta holístico. Uma das técnicas que eu utilizo dentro do atendimento holístico é a cartomancia. Eu utilizo outras técnicas, como por exemplo, a numerologia, trabalho com mesa quantiônica, mesa radiônica, com a radiestesia. Só que eu não posso atribuir todas essas atividades à cartomancia, tá? Por quê? Quando a pessoa, por exemplo, vende um trabalho de amarração amorosa, que é um tipo de feitiço, magia negra por aí, e fala, eu sou cartomante e faço amarração amorosa. Não estou dizendo que o cartomante não pode fazer isso, estou dizendo que o cartomante, isso não é atividade do cartomante. É preciso termos aí consciência do que é atributo do cartomante ou não. Aparecida Regina, boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Certo? Então tenhamos clareza do que é que cartomante faz e do que o cartomante não faz. Para que você entenda em que quadrado você deve se encaixar, por isso que eu peguei esse assunto aqui, dom e mediunidade, tá? Para a gente trabalhar em cima disso aí. Porque tem pessoas que pensam que esses atributos são requisitos para que você possa se profissionalizar. E tem pessoas que têm esses atributos e não sabem como ajustar. Como é que vai trabalhar esses atributos aí dentro da cartomancia? Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Tá? Olha só então. Um dos quesitos aí que é mais batido aí dentro da cartomancia em si. Cartomancia, cristal, estou sem energia e está caindo em minha conexão. Poxa, que pena, cartomancia que tá. Mas faz uma forcinha para ficar online, tá? Se não der certo, aí você vê a reprise, tá bom? Então, uma das coisas mais batidas aí dentro da cartomancia é o tal do dom. Muitas pessoas deixam de estudar a cartomancia, deixam de aprender a cartomancia por causa do tal dom, tá? Não compreende o que é o dom, acha que tem que ter o dom, o bendito do dom, não sabe como funciona e acaba desistindo, nem começa, tá? Naturalmente, o que as pessoas se percebem como dom? As pessoas acreditam que tem que nascer sabendo. Dom é o que? Nascer sabendo. Poxa, se eu não sou filho de cigano, se eu não tenho sangue cigano, se eu já não nasci com as 36 cartas na minha mente superficialmente, eu não consigo aprender cartomancia. Ah, eu não sou médium, eu tenho que ser médium. Eu tenho que ser evidente, eu tenho que ser clarividente para poder estudar cartomancia. Esse é um dos principais bloqueios que as pessoas têm. E não é assim que funciona, tá? Não é dessa forma que funciona a questão do dom. Eu mesmo fui carregado de preconceitos antes de começar a trabalhar aí com a cartomancia. Por ignorância, tá? Mas quando eu falo de ignorância, eu não estou falando de ignorância, eu estou falando de ignorância no sentido de falta de conhecimento. Boa noite, Ana Godinho, seja bem-vinda. Boa noite, Áurea Taróloga, seja bem-vinda. Lívia, seja bem-vinda, boa noite. Na minha época de criança, na minha cidade de interior, tinha muito cigano, tá? Desses ciganos aí, o pessoal que lia a mão, jogava cartas, eles montavam acampamento na cidade, tinha um bosque na cidade que eles montavam acampamento. Rosângela, manda sua pergunta na caixinha de pergunta, por favor, tá bom?
que assim que eu for desenrolando o tema aqui eu vou responder. Então tinha muitos ciganos na cidade, eles montavam acampamento na cidade, né? Ficavam lendo as mãos das pessoas, jogando cartas, vendendo aqueles tachos ali de bronze, né? Então isso me chamava muita atenção. Só que o pessoal da cidade falava que os ciganos, que eles roubavam as crianças para tirar os órgãos e vender. Pensa como é que ficava a cabeça dessa criatura aqui. Eu tinha pânico quando eu via os ciganos na rua. Quando eles chegavam nos mercados para poder convidar a gente para ler a mão, rapaz, eu dava ânsia de vômito, de tanto medo que eu sentia dos ciganos, com medo deles me pegarem aí e para me tirar os meus órgãos. Nesse processo aí eu fui montando um monte de história na minha cabeça que eu escutava que as pessoas diziam e cresci com um certo preconceito. Quando eu comecei a querer aprender a cartomancia, que o baralho cigano era associado ao cigano, pensa como que foi difícil tirar aí essas crenças limitantes, esses preconceitos. Para começar, que o baralho cigano nem foram os ciganos que criaram esse baralho, né? Tem uma longa história aí que eu vou até depois gravar uma live para vocês. Vamos fazer uma live para a gente falar desse assunto histórico aí, né? O baralho cigano, na verdade, ele nem foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Ele é conhecido como baralho cigano somente aqui no Brasil. Ele veio da Europa. Na Europa ele é conhecido como baralho Lenormand ou Petit Lenormand. Quando ele chegou aqui no Brasil, né, trazido aí da Europa, reza-se a lenda que foram pelos europeus, pelos ciganos europeus, ele bateu mais fortemente no estado do Rio de Janeiro, tá? Caiu nas mãos dos ciganos de rua do Rio de Janeiro, tá? Se popularizou por esses ciganos, né? Devido a este fato, é um dos fatos que faz com que o baralho receba esse nome, tá? E também este baralho, ele caiu dentro de alguns terreiros de Umbanda e Candomblé, tá? Por isso que o baralho cigano, ele é associado a religiões, porque quando caiu dentro dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, dentro desses terreiros, né, tem algumas linhas de entidades, de espíritos que trabalham na linha dos ciganos e eles começaram a utilizar o baralho. Aí foi se associado aí a cartomancia, o oráculo cigano, a religião, que eu falo religião pessoal do santo, né? Quando eu falo pessoal do santo, é pessoal de Umbanda e de Candomblé, né? E daí surgiu-se muitas e muitas e muitas histórias, incluindo o tal do dom. Resumindo aqui, para que você possa ser cartomante, você não precisa de dom, você não precisa de mediunidade. Falando especificamente de mediunidade, o que é a mediunidade? Mediunidade é o poder, a forma, a canalização, o contato de nós, seres humanos, encarnados, vivos, com os espíritos, com o plano espiritual, tá? É esse poder, essa forma de conexão com a espiritualidade. Independentemente de você ser ateu, católico, budista, umbandista, seja lá qual for sua religião, qual for sua crença, tá? Para aqueles que praticam espiritualidade, para os espíritas, para os espiritualistas, todos nós somos médium. Todos nós, independente de você acreditar ou não, né? Porque, como eu falei na live passada, nós temos espírito, nós nos conectamos com espíritos. Só que essa mediunidade, ela pode ser sutil. O que é sutil? Você que não tem religião, você que tem religião, e você que está vivendo tranquilamente aí, sem ter despertado nenhum dom mediúnico. Sutil. Ou pode ser uma mediunidade mais ostensiva. O que é ostensivo? É quando algum dos diversos tipos de dons mediúnicos, eu vou falar de alguns aqui, está mais aflorado em você, e você começa a perceber isso. Você começa a se sentir diferente. A primeira sensação, dependendo da mediunidade que você carrega aí, é achar que o quê? Estou louco, Robson. Eu sou diferente, estou louco. Normalmente, a primeira sensação que a pessoa tem é essa. Lívia Caiado, uma vez me disseram que mediunidade era uma praga. Era uma praga que eu iria carregar na vida. Olha só, Lívia, é pesado isso daí, tá? Eu não concordo com isso. Mas são opiniões, né? São opiniões aí divergentes. É porque mediunidade as pessoas veem a mediunidade como
com romantismo. Minha mediunidade é algo muito sério, tá? Que eu estou abordando aqui de forma superficial, para vocês terem uma noção de como funciona, né? As pessoas tratam a mediunidade como superpoder, como mil maravilha, como tudo de bom. Só que a mediunidade, ela requer responsabilidade, ela requer estudo, ela requer aí, caso você decida, tá? Requer o quê? Desenvolvimento. Às vezes a pessoa, quando não tem conhecimento, não sabe tratar a sua mediunidade, realmente fala isso daí mesmo. Trata como uma coisa ruim, tá? Eu nem culpo essas pessoas porque isso é ignorância, é falta de conhecimento, tá? Como eu passei por esse processo de falta de conhecimento, e eu fui muito ignorante, eu conheço... Travou aqui, pessoal? Parece que travou, acho que voltou. Então eu sei o que passa, tá? Na cabeça da pessoa que tem esse tipo de conceito, tá? Por que eu tento levar um pouco de informação para vocês? Para que vocês, por mais que vocês não acreditem da forma que eu estou falando, para que vocês tenham noção de como que funciona e não sejam ignorantes. Isso vai ser benefício para vocês e benefícios para os outros. Voltando aqui especificamente para o oráculo cigano. Quando a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, ela se sente incomodada e começa a achar que eu tenho que desenvolver, tenho que algo muito forte. Mas eu oriento que vocês busquem orientação. Por exemplo, eu vou falar de alguns tipos de mediunidade aqui para vocês entenderem, tá? Para a gente ver aí, para a gente ver como que a gente pode fazer para se orientar quanto a certos dons mediúnicos, tá? Uma crença que os cartomantes têm é que eu preciso ser vidente, tá? Vidência é um tipo de mediunidade. Existe a vidência e existe a clarividência. Vidência é o quê? É a mediunidade que você pode prever as coisas, prever o futuro, por exemplo, tá? Muitas pessoas acabam associando o fato de prever o futuro com as cartas. Não é assim que funciona. Você não precisa ser vidente, porque nós não trabalhamos aí com a leitura das cartas, com as previsões das cartas, utilizando essa mediunidade, tá? A clarividência é um outro processo mediúnico de mediunidade. A clarividência é o quê? É quando você, além de poder prever o futuro, você vê espíritos, você se comunica com os espíritos, você vê, você fala, você conversa com os espíritos, tá? Tem a clareaudiência, ou quando ele é audiente, o médium, ele escuta. Esse é um dos dons mediúnicos que mais leva a pessoa a achar que está louco. Eu estou ouvindo vozes. Eu estou ouvindo vozes. Já eu coloco tudo isso aqui na cartomancia, tá? Tem médiuns que têm mediunidade de cura com toque, com as mãos. Tem médiuns, um dos dons aí, depois da intuição que a maioria tem, é o médium de transporte. O que é o médium de transporte? É o médium que tem a grande capacidade de sugar a energia negativa das pessoas, tá? Tem uma pessoa ali que está muito carregada, você encosta perto dessa pessoa, você suga a energia negativa dela, tá? Você transporta a energia dela para você, tá? E tem um dos médiuns também que é muito famoso, até atribuído a Chico Xavier e ao médium Divaldo Franco, que é o psicógrafo. Aquele médium que o quê? Transmite mensagens dos espíritos através da escrita. Certo? Esses são alguns tipos de mediunidade. Se você sente algum dessa necessidade de entender essas mediunidades que eu falei aqui, se você escuta vozes, se você é vidente, isso está te afetando, está te deixando louco, está te deixando perturbado, você precisa de ajuda, recomendo que você busque ajuda sim. Não estou dizendo para você desenvolver sua mediunidade. Existem diversas formas de você buscar auxílio. Seja em um terreiro de umbanda, seja em um terreiro de candomblé, seja em um centro espírita, tá? Se você sente a necessidade, algo que está te incomodando, procure, tá? Essa orientação para que você não tenha uma vida tão difícil. Porque quando o seu dom mediúnico, isso sim é dom mediúnico, eu não nasço, eu vou ser médium, eu quero ser vidente, eu vou fazer um curso online para ser vidente. Ah não, eu quero ser vidente, eu vou entrar para um terreiro de umbanda para ser vidente.
Isso não somos nós que escolhemos, tá bom? Isso é um processo espiritual firmado em outra esfera, para quando nós encarnamos aqui nessa vida, nós já viemos com essa bagagem. Temos o livre-arbítrio de desenvolver isso, tá? Aparecida Regina, Emanuel foi um mentor incrível na vida de Chico Xavier, com certeza. Amo a doutrina espírita, leio muito sobre isso, gosto muito, tá? E atualmente nós temos aí ainda vivo o Divaldo Franco, né, que eu considero como outro Chico Xavier, né, que está na mesma linha dele trabalhando no espiritismo. Tem mensagens maravilhosas aí, tá? Pessoal, entendam que o meu foco aqui não é falar de religião, mas querendo ou não, tenho que abordar religião. Por quê? Todos esses dons aí, Robinson, e se eu tenho um desses dons mediúnicos, aí eu não posso ser cartomante? Não disse isso, só estou dizendo que isso não é inerente à cartomancia. Se você, nesse momento aí, se encaixou com algum desses dons aí mediúnicos que eu falei, tá? E você está estudando para ser cartomante, tá? O que eu te oriento a fazer? Continue estudando a cartomancia, e se esse dom mediúnico em você é latente, é forte, procura orientação especializada, separando da cartomancia, tá? Estude cartomancia e procure orientação, seja em um centro espírita, seja em um terreiro, para você desenvolver ou entender a sua mediunidade. Porque possivelmente você pode associar a sua mediunidade com a cartomancia. É isso que eu tento separar e mostrar para as pessoas. Conheço muitos médiuns cartomantes que têm diversos tipos desses dons aqui, trabalham juntos. Só que o importante é o quê? Você saber separar as coisas, não colocar como dependente. Exemplo prático aqui. É muito comum dentro do terreiro de Umbanda, para quem é médio de Umbanda, eu falo porque eu vivi essa experiência por mais de 8 anos, né? Tem médios que têm um dom de quê? Da incorporação. Incorpora espíritos, trabalha incorporado. Esse espírito que incorpora, ele pode ser de diversas linhas. Caboclo, Exu, Pombogira, né? São nomes pesados que eu estou falando aqui para vocês, porque carregam bagagem de preconceito em cima, tá? Normalmente, muitas pessoas que não têm conhecimento falam que isso é coisa do capiroto, coisa do cão, né? Fala que cartomancia é coisa do cão, esses nomes de entidades que eu falei, fala que é coisa ruim, mas se você tem esse conceito, limpa a sua mente, depois estuda um pouco. Eu não estou dizendo que é nem que não é, eu estou dizendo para você se aprofundar um pouco mais nisso daí, tá? Então esses médiuns têm essa incorporação, tá? Caboclo, Preto Velho, Exu, linha dos ciganos, linha de Oriente, tá? Quando dentro do terreiro acontece isso, né? Tem esses médiuns, um dessas entidades, né? Se responsabiliza para trabalhar com aquela pessoa. O que acontece? Acaba acontecendo atendimentos de cartomancia associado às entidades, que eu falei os nomes aqui. Tem médiuns que trabalham incorporados mesmo com as entidades em si, tá? Prestam consultas, fazem leitura das cartas, tá? Utilizam até mesmo esse baralho tradicional aqui, olha só. Esse baralho de pôquer, eu conheço pessoas que trabalham lendo o baralho tradicional de pôquer, tá? Com as entidades. Tem médiuns que trabalham apenas com a entidade do lado, ou seja, não tem necessidade de incorporação e trabalham fazendo a leitura das cartas, sendo com baralho cigano tradicional, sendo com esse baralho de pôquer aqui, tá? Isso é certo ou errado? Não digo que é certo, não digo que é errado, isso é livre-arbítrio de cada um. Só entendam que você tem livre-arbítrio, tem que ter conhecimento para fazer a sua escolha, tá? Se você é médium de incorporação ou não, mas você é médium, aí você tem que trabalhar o desenvolvimento mediúnico dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita e tomar suas decisões de como que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com a cartomancia associada aí com a sua mediunidade ou não, tá? Tanto é que eu não sei se vocês têm conhecimento aí, Aparecida Regina, seu Zé trabalha com essas cartas. Interessante isso aí, Aparecida, porque olha só, existem aí na linha do baralho cigano, baralho das entidades. Baralho de Maria Mulamo, baralho do seu Zé, baralho dos orixás. Eu tenho até aqui, olha só, eu tenho tarô. Tarô tradicional aqui, 22 arcanos, tarô dos orixás. Não é um baralho que eu vou trabalhar religião, tá? Mas eu posso utilizar os arquétipos aqui dos orixás, da forma que eu utilizo, para fazer leituras, normalmente. Como se fosse com baralho cigano,
Obviamente que são outras técnicas, tá? Obviamente que são outras técnicas. Então eu tenho que ter noção para poder separar isso daqui. Voltando aqui que eu falei desse baralho aqui, eu quero até sair um pouco do tema aqui, fazer um convite para vocês. Para quem está inscrito aí na minissérie do Oráculo do Destino, tá? Quem não está inscrito, se inscreve depois. Na minissérie eu falo de como utilizar esse baralho aqui como baralho cigano, tá? Porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho baralho cigano, Robson, como é que eu faço para estudar o baralho cigano? Você pode utilizar 36 cartas desse baralho aqui, tá? Para fazer leituras como o baralho cigano. Na minissérie Oráculo do Destino eu ensino para vocês, tá bom? Quem não está inscrito aí, depois vai lá na minha bio, tá? E se inscreve. Deixa eu ver aqui que tem perguntas. Cartomancia Cristália, o dom ou a mediunidade pode ser herança de antepassados? Olha só. De forma prática, eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer aí dentro de terreiros. Então, da forma que você perguntou, e não vou falar o dom, por exemplo, aí a pessoa falece e deixa o dom para outra que ficou viva. Dentro da egrégora que é formada nessa família, é como se fosse a missão. A missão do pai se complementa com a missão do filho e assim por diante, tá? Não seria bem assim, não. A responsabilidade do pai que faleceu, que ele não cumpriu, vai ficar nas costas do filho ali como se fosse karma. Dessa forma não, tá? Mas como se fosse um complemento, sim. Por isso que muito acontece dentro do povo cigano, os ciganos de verdade, né? Dentro da cultura deles, essa questão, por exemplo, somente de mulheres poder ler cartas. Dentro da cultura deles faz parte esse acontecimento, tá bom? E isso também funcionou como herança. Herança que de vó para neta, herança pula uma geração, às vezes vai na sequência, tá? Vovó Jubá, peraí, deixa eu fechar aqui. Vovó Jubá, sou candomblessista, mas estou ingressando na cartomancia totalmente fora das minhas crenças religiosas. Vovó Jubá, é uma responsabilidade grande essa que você está tendo agora, né? Porque você está aprendendo a cartomancia em si e está se desenvolvendo dentro do candomblé, tá bom? Uma coisa vai complementar a outra. O importante é que você tenha o quê? Consciência, separe o baralho cigano a princípio e separe o candomblé. Depois, futuramente, quando você tiver uma bagagem legal aí no candomblé e tiver uma bagagem legal no baralho cigano, a sua consciência, o ganho de consciência vai ter sido expandido. E se você quiser associar uma coisa a outra, livre-arbítrio, tá bom? O importante é o quê? Ter o conhecimento para saber colocar cada coisa no seu quadrado. Temos como ajudar a intuição através de banhos, chás e cristais, ou seria mito? Vovó Jubá, seguinte. Vovó Jujuba. Seguinte, já ouviu falar da lei da atração? Quando a gente mentaliza uma coisa e acredita naquela coisa, a gente manda para o universo e o universo devolve para a gente em forma de realização. Essa questão aí de banho de ervas, chás, cristais, é muito da crença, tá? Se você acredita, isso vai ter um efeito positivo aí na sua vida, tá? Nas suas atividades. Se você acredita que isso funciona para você, se você se sente bem fazendo isso, vai funcionar para você. Agora, por exemplo, não adianta eu recomendar para a pessoa, toma banho de ervas para se descarregar. E a pessoa duvidar daquilo, fazer com deboche ou fazer, não funciona, para a pessoa não vai ter muito efeito, tá? Então vai muito do que você acredita. Se você acredita, funciona, tá? Eu mesmo gosto muito de misticismo, gosto muito de esoterismo, tá? Eu acredito nessas coisas. Só que eu separo. Como eu sempre falo, eu coloco cada coisinha no seu quadrado. Para que não haja o quê? A criação das crenças limitantes. Por exemplo, acreditar que eu preciso de ter um cristal na minha mesa para poder fazer a leitura das cartas. Não, tá? Tem que ter consciência do que você quer acreditar. Deixa eu ver mais perguntas aqui.
Penso que a mediunidade também tem que ser estudada. Estou tentando direcionar para a cartomancia. Sim, com certeza absoluta, tá? A mediunidade tem que ser estudada de forma aprofundada. Da forma que eu estou falando para vocês aqui, extremamente superficial, tá? O que eu estou falando para vocês aqui. Superficial só para que vocês tenham uma noção de como que a gente pode aplicar isso na cartomancia, tá? É só uma pincelada. Mediunidade, sobre dom da forma que eu falo, sobre os espíritos, sobre as entidades. Por que eu falo para vocês estudar de forma aprofundada? Por mais que você não siga uma religião, eu sempre gosto de referir ao santo, porque a grande maioria das pessoas aí que vai procurar você para fazer um atendimento, essas pessoas elas podem estar associadas aí a alguma religião de matriz afro. Quando você é totalmente leigo no assunto, o seu atendimento ele pode se bloquear, porque a pessoa pode te fazer perguntas sobre espiritualidade. Se você não tem certos conceitos do que é uma entidade, do que é um espírito, até mesmo para a pessoa te questionar se você trabalha com entidade, se você trabalha com espírito, você tem que ter o mínimo de conhecimento possível para estar orientando essa pessoa, pelo menos. Eu não estou dizendo que você tem que desenvolver mediunicamente. Você tem que entender sobre os processos de mediunidade, tá? Agora, se você teve uma aluna que até me questionou, que ela tá passando por um processo aí de desenvolvimento espiritual, de incorporação. Ela é uma médium de incorporação, ela tem as entidades dela, né, que já incorporam, tá? E ela está passando por um processo de dificuldade para poder separar aí a entidade dela que está querendo tomar a frente para trabalhar com a cartomancia. Nesse processo aí, quando a entidade, o espírito que acompanha o médium dentro do seu processo mediúnico, esse espírito ele começa a querer orientar a pessoa a tomar certas decisões. E aí, nesse intervalo, é que pode surgir aí uma crença limitante ou um atrito. De que forma? Acreditar que é a minha entidade, o meu espírito, que está me dando o dom de ler as cartas. Que eu, por mim próprio, não tenho capacidade de aprender a utilizar o oráculo cigano. E que se eu não seguir as orientações do espírito que me acompanha, da entidade que me acompanha, eu vou perder o meu dom. Aí surge aquela história de fechou o jogo, de eu não consigo mais ler as cartas, de eu não posso cobrar para fazer as leituras porque a minha entidade não deixa eu cobrar. Eu tenho que cobrar porque a minha entidade me faz cobrar. É bom a gente ter clareza nesse processo para separar as coisas, tá? Então essa aluna está passando por esse processo de transformação de decisão, porque ao mesmo tempo que ela está estudando o oráculo cigano, ela está desenvolvendo aí dentro de um terreiro, tá? Para ajustar isso daí. Então é necessário ter um bom doutrinador espiritual para ajudar ela nessas questões. Eu, como professor aí de cartomancia, como instrutor de cartomancia, eu não entro nessa questão de falar o que tem que fazer ou não tem que fazer, tá? O meu foco aqui é o quê? Ensinar cartomancia. Quando entra processo de mediunidade, apesar de eu ter um superficial conhecimento, tá? Eu não entro dentro da mediunidade em si. Isso é um processo de decisão de quê? Do aluno, do médium, porque mediunidade, sinceramente, não é algo tão simples, tá? Às vezes é algo até filosófico para a gente falar, mas na realidade, ali na prática, é algo que pode se tornar pesado. Por isso muitas pessoas que começam a se desenvolver mediunicamente aí, começam a descobrir os seus dons verdadeiros, carrega nas costas aí uma bagagem pesada, porque pensa que a mediunidade acontece do dia para a noite ali, entrei no terreiro e já sou médium, e vou incorporar, e vou dar passe, e vou ser aquele cartomante que vai trabalhar incorporado, vou ser famoso, vou vestir roupas ciganas, e vou abalar. A realidade é totalmente diferente, tá? É um grande desafio, tá? De estudo teórico, de prática principalmente, porque não é só prática, tem que ter teoria, você tem que entender o que acontece e tem que entender qual que é o processo das coisas. Deixa eu ver aqui se tem perguntas.
Não consigo ler o baralho para meus clientes por medo de dar alguma informação errônea. Insegurança. Terapeuta Glória. Glória, você é minha colega de estudos, não é? Acredito que sim. Pela foto aqui eu creio que sim. Olha só, esse processo aí de insegurança faz parte do processo de estudo e de profissionalização do cartomante, tá? Por mais que no início é difícil de entender e de aceitar, a insegurança ela faz parte. O medo de errar ele é constante. Por que eu sempre oriento que nós façamos leitura para nós mesmos? Quando a gente começa a estudar as cartas, entender as cartas, a gente começa a ver o que é positivo, o que é negativo, e a cabeça pipocando de dúvidas, de perguntas. E você começa a tirar cartas para você mesmo, você já começa a quebrar um tabu que, não pode ler cartas para si próprio, só para os outros. Não, você pode ler para si próprio sim. Só que existe um processo, existe o que se pode fazer, o que não se pode, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, tá? Não é assim, decorei as 36 cartas, já estou lendo cartas para mim, não. Existe uma metodologia. Quando você começa a seguir a metodologia certa e ler cartas para você, você começa a entender e comprovar o que dá certo e o que não dá certo. Você vai conseguir encaixar as coisas para você. Uma leitura que você faz, que você erra, que você acerta. É normal errar, pessoal. Sempre normal errar, tá? Quando você começa a entender esse processo de leitura para você mesmo, combinações de cartas, técnicas de tiragem, começa a saber como que faz uma pergunta, começa a aprender como você se aprofunda dentro de um assunto, você vai pegando confiança nessa leitura para você. O segundo passo é o que você expandindo isso. Começa a fazer uma leiturinha aí para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para um amigo, tá? Fala, estou estudando em cartomancia, vamos fazer um negócio aqui, deixa eu tirar cartas para você e a gente vai vendo se vai dando certo. Você começa a quebrar o gelo e tenta entender que nós, cartomantes, oraculistas, não temos obrigação de acertar nada. Por que nós não temos obrigação de acertar nada? É por isso que eu oriento você a não ler as cartas 100% como adivinhação. A forma que você passa a informação para o seu consulente é muito importante. Se você passar a informação para o consulente naquela ideia de que vai acontecer, aí que é o problema. Você está dando certeza. A cartomancia não é matemática, não é exata. Você não pode dar certeza. A cartomancia é energia. Tudo se manipula. Quando você vai fazer uma leitura para uma pessoa, independente do assunto, da pergunta que ela fez, sempre nós temos que observar as possibilidades para que a pessoa faça uma escolha. Se você for para o caminho A, é possível que aconteça isso. Se você for para o caminho B, é possível que aconteça aquilo. Quando você segue essa ideia, a sua insegurança ela vai desaparecendo. Mas a única forma realmente da sua insegurança desaparecer é com os atendimentos e com o feedback que as pessoas vão te dando, tá? Dessa forma você começa a ter mais segurança. Mas se você não tentar fazer a leitura, tá? Se você não tentar a insegurança, você não vai conseguir quebrar esse gelo. Por isso que é necessário o quê? O estudo constante. Maria Odete, seja bem-vinda, boa noite. Por isso que é importante você sempre estar estudando, sempre estar lapidando, observando as cartas com outros olhares, com outro viés, tá? Dessa forma a sua insegurança ela vai sendo minimizada. Mas isso aí é um processo natural que todo mundo passa por ele. Insegurança, medo de errar, tá? Às vezes você faz a leitura para um consulente e fica ali remoendo a leitura do consulente ali, semanas e meses. Não, depois que você atendeu o consulente, ele foi embora, acabou o seu vínculo ali com ele, a leitura foi encerrada. Por mais que você faça a leitura para ele constantemente, terminou a leitura ali, o consulente foi embora, ficou por isso mesmo, tá? Rafael Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Rosângela Limeira, cartomancia é um jogo de perguntas e respostas? Deixa eu tomar uma água aqui para responder essa.
Cartomancia. Mancia com cartas. O que é mancia? Mancia é adivinhação. É um processo de adivinhação. Adivinhação o quê? De respostas para as perguntas que são feitas. A mancia pode ser chamada também de oráculo. Oráculo tem a mesma definição. Oráculo é uma ferramenta ou uma entidade que traz o quê? Respostas para perguntas. Ou seja, cartomancia, mancia com cartas, adivinhação com cartas. A cartomancia é sim um jogo de perguntas e respostas, tá? Tem uma determinada finalidade. Tá, Rosângela? A finalidade é o quê? Trazer orientação para quem está fazendo a pergunta. Certinho? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Robson, sou sua colega do humanoterapeuta e nessa metodologia a leitura do baralho cigano. Isso daqui foi a pergunta. Terapeuta Glória. Sim, reconheci você. Você é mesmo a minha colega de curso de terapias. Seja bem-vinda, tá, minha querida? Acho que já respondi sua pergunta aqui já. Pessoal, olha só. Aproveitando aqui, já estamos aí quase com 50 minutos de live. Eu fiz um convite para vocês, vou reforçar o convite aqui, tá? Domingo que vem, tá? Eu vou fazer uma live específica aí de atendimento, tá bom? Às 20 horas. Qual que é a minha intenção? Pegar alguém que tá ao vivo aqui, eu não sei como é que funciona isso ainda, tá? A gente compartilhar a tela aqui de vídeo e vou fazer aqui 2 atendimentos, né? Utilizando o baralho cigano, fazendo uma leitura aqui com a mesa real e um atendimento extra, que é o atendimento com a numerologia cabalística, tá bom? Quem tiver a fim de participar aí, domingo às 20 horas aqui comigo, ao vivo, tá? Porque não vai ter como quem não tiver ao vivo participar, tá? A gente vai fazer um sorteio aqui na hora. Na hora eu explico como é que funciona. A finalidade desse atendimento é o quê? 2 finalidades. Auxiliar, né? Quem vai ser atendido, quem vai ser o sorteado, a sorteada, não sei, certo? E mostrar para vocês como é que funciona aqui ao vivo um atendimento. Um processo inicial de atendimento terapêutico, tá? Não vai ser um atendimento completo aí, porque a mesa é real, como eu sempre compartilho com vocês aqui, é mais de 1 hora, tá? Então a intenção aqui é mostrar para vocês aqui, de forma resumida, esse funcionamento, tá bom? Então já quem quiser participar, já coloca na agenda de vocês aí, reserva aí às 20 horas do domingo, tá bom? Pra gente estar aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Que bom, todo mundo falando que quer. Eu quero vocês ao vivo domingo, tá bom? Maria Odete da Silva. O que é mais recomendado? Adivinhação ou o estudo? Deixa eu ver aqui. O que é mais recomendado? Adivinhação ou o estudo? Qual será mais correto? Maria Odete. Olha só. Depende do que você acredita, depende do que você quer, depende da linhagem que você segue. Por que eu falo muito de terapia com cartas, de atendimento terapêutico? Quando você estuda cartomancia, o baralho cigano ele é conhecido de forma pejorativa ou lúdica, como baralho fofoqueiro. Por que ele é conhecido como baralho fofoqueiro? Porque quando você aprende a utilizar as cartas, você consegue responder tudo que você quer da vida de todo mundo, praticamente. Não recomendo você ficar vendo a vida das pessoas. Foque para você. Mas, enfim, você consegue fazer uma leitura simples, básica, panorâmica e consegue também fazer uma leitura aprofundada desses assuntos. O que determina quem vai fazer leitura simples ou aprofundada, seus conhecimentos. Não é a ferramenta, tá? Tem pessoas que falam que o baralho cigano é só para respostas rápidas. Não, você consegue fazer leitura aprofundada, tá? As pessoas, e quem já fez atendimento comigo mesmo aí, quando a gente utiliza a mesa real, sabe muito bem onde nós podemos ir, tá? Com essas informações, você, quando vai fazer leitura das cartas, você decide se você vai seguir o viés da adivinhação ou o viés terapêutico. Qual que é a diferença entre a adivinhação e o viés terapêutico? Eu acredito que o viés terapêutico você tem um foco mais objetivo positivo de orientação. A adivinhação em si resume-se em respostas mais de sim ou não.
sem explicação. Por exemplo, eu fiz até uma postagem no Instagram do Cabalista, seguinte, uma dos assuntos que as pessoas mais vão procurar a gente para fazer atendimento é sobre coisas sobre o amor. A pergunta famosa aqui, o meu ex ou minha ex vai voltar? Isso é uma pergunta que, se você responder diretamente, você está utilizando a adivinhação, tá? Se você tirar as cartas para responder somente sim ou não, isso é adivinhação. O que seria o viés terapêutico nessa pergunta? Quando a pessoa senta na minha frente e faz esse tipo de pergunta, o meu ex ou minha ex vai voltar? Eu manipulo a pergunta da pessoa da seguinte forma. Vamos analisar aqui primeiramente por que o seu ex ou sua ex foi embora? O fato do seu ex ou de sua ex ter ido embora foi culpa de quem? Foi culpa sua ou foi culpa dele ou foi culpa dela? A ideia da análise terapêutica é saber o porquê, tá? É saber o porquê da pergunta. Ah, tá, verifiquei aqui que a culpa do seu ex ter ido embora foi sua. Você está disposta a mudar para o seu ex voltar? Para sua ex voltar? Está disposta. Tá, então vamos ver aqui. O que você precisa fazer? Você pode fazer alguma coisa para o seu ex voltar? Posso. O que você precisa fazer? Tá vendo a diferença da adivinhação para o viés terapêutico? O viés terapêutico, ele procura encontrar os porquês da situação para orientar o consulente a tomar uma decisão. O consulente, quando ele sai da sua mesa de atendimento, seja presencialmente ou seja atendimento aí online, ele tem que sair pelo menos, eu sempre faço para todo mundo, pelo menos 1% mais esclarecido do que ele chegou, tá? Se você ficar dando sua resposta de sim ou não, meu ex vai voltar? Vai, sim. E se a culpa dele ter ido embora for da sua consulente, a sua consulente não fizer nada para ele voltar, ele piorar a situação? Daqui a um mês ela volta, você falou que meu ex ia voltar e não voltou. E pensa bem qual é o método, a metodologia que você vai utilizar para passar aí para os seus consulentes, tá bom? Pessoal, nossa profissão de cartomante, de oraculista, é maravilhosa. E olha que eu não vou nem falar aí na função e na finalidade. Vou falar aí em benefícios aí não energéticos para a gente. Estou falando em outras formas de benefício. Porque nós temos aí controle do nosso tempo. Nós não precisamos ter um grande investimento para poder começar a atender, tá? Você precisa de quê? De um celular aí, igual eu estou utilizando aqui nessa live, tá? Para você fazer atendimentos aí online. Os meus atendimentos atualmente, 95% dos meus atendimentos estão sendo online, tá? Eu atendo pessoas de tudo quanto é canto aí do mundo, tá? Brasil, Portugal, Alemanha. O pessoal de Portugal bomba para querer fazer atendimento, tá? Você controla o seu tempo, certo? Você controla o seu tempo. Você escolhe até o tipo de consulente que você quer atender. Eu falo muito que o baralho cigano, que ele fala de tudo, mas você não é obrigado a falar de tudo. Eu mesmo já deixei claro em diversos vídeos que tem muitos assuntos que eu não falo, tá? Tem muitos assuntos que eu não falo. Tem cartomantes que se especializam em atender, por exemplo, só o ramo da área afetiva, só fala de amor. Tem cartomantes que só fala de espiritualidade. Acaba agregando aí aos seus atendimentos com a cartomancia outras técnicas que eles têm. Tá? Reiki, constelação familiar, foca somente no atendimento aí energético. Tem psicólogos, né? Profissionais psicólogos que utilizam a cartomancia para complementar os seus atendimentos. Nós podemos escolher o tipo de consulente, podemos administrar o nosso tempo. Você pode ser exclusivamente oraculista, exclusivamente cartomante. Se você tiver outra opção, você pode associar, tá? Então, a cartomancia ela traz benefícios de diversas formas para a gente. Deixa eu ver os comentários aqui que eu vi alguma coisa interessante. Cartomancia cristalina, não podemos vender falsas promessas. Com certeza não. Por que eu sempre falo para vocês? Sempre que for fazer um atendimento aí, caso você já esteja no nível de fazer atendimento, informa para o seu consulente o que você faz e o que você não faz. Eu mesmo não marco uma consulta sem que o meu consulente saiba o que eu faço e o que eu não faço. Quando eu marco uma consulta com o consulente, ele já tem completamente aí, ideia de o que eu falo e o que eu não falo. Tá?
Eu já falei muito aqui sobre assuntos aqui de morte, aqui nas lives que eu faço, nos vídeos que eu falo, para vocês enquanto conhecimento, porque eu vejo vocês aqui não como aí consulentes, tá? Eu vejo vocês como aí aspirantes a cartomantes, profissionais cartomantes já. Eu sei que tem muitas pessoas que são tarólogos, tarotistas, são terapeutas que me assistem, tá? Então eu vejo vocês aí como colega de profissão. O meu vocabulário, meu linguajar com vocês aqui é outro, tá? Quando eu vou falar com o consulente, quem aí é meu aluno, aluna, quem é consulente, sabe que quando eu falo de uma forma diferente sobre determinados assuntos. Morte, por exemplo. Eu falo de morte aqui, falei já de morte aqui com vocês sobre cartas da morte, tá? Para que vocês tenham conhecimento de quais cartas são, só que numa leitura para consulente eu não falo desse assunto, tá? Eu não falo desse assunto, eu não gosto de falar de traição, porque são coisas que para mim, numa leitura, vai piorar a situação do consulente, ao invés de ajudar, tá bom? Cartomancia cristália, eu uso a cafeomancia agregada, a cartomancia excelente, maravilha, perfeito. Deixa eu pegar no baralho aqui, só para mostrar para vocês aqui, eu falei muito aqui de mediunidade. Quando eu falo de mediunidade no baralho cigano, olha só, a carta que representa a mediunidade pra gente aqui, ó. Deixa eu focar. Carta 32, tá bom? É a carta da lua. Ela fala de mediunidade, fala de processos místicos, tá? Fala de espiritualidade quando é colocada junto aqui com a carta da estrela, tá bom? Carta 16. Esse é o processo aí, ó, mediúnico espiritual, certo? Esse processo aqui, essas cartas aqui falam desses processos. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Sempre que mostro a mesa para jogar, ele pede para tirar. Deixa eu voltar aqui. Às vezes na hora da leitura não faz sentido. Depois de um tempo fica mais claro. É comum acontecer? Sim, é comum acontecer, tá? É comum acontecer. Até mesmo o que acontece? Quando você vai fazer uma leitura, tem diversos tipos de consulente. Tem um consulente que ele conversa com você, tem um consulente que chega, cruza os braços e não abre a boca. Esse consulente que chega, cruza os braços e não abre a boca, a leitura fica difícil. Como que funciona aqui o meu procedimento de atendimento? Quando eu vou fazendo a leitura, que a leitura não fica muito clara para mim, eu converso com o consulente, né? Por exemplo, as cartas têm a polaridade positiva e a polaridade negativa. Eu passo a interpretação para o consulente na polaridade. A primeira polaridade da carta, por exemplo, é polaridade negativa, e questiono ele, e questiono o consulente. Faz sentido para você essa interpretação aqui nesse momento? Se não faz sentido, eu vou pelo outro lado para poder encontrar a situação que faz sentido para o consulente, tá? Quando eu pego um consulente que não se comunica, que às vezes ele cruza o braço e tá tipo ali para te testar, isso é super normal de acontecer. Aí tá a seu cargo, tá a cargo da sua informação, do que você sabe, e naquele momento ali a intuição pode te dar uma luz. A intuição pode vir para ajudar. Porém, depois da leitura, tem pessoas, eu mesmo, depois da leitura, eu não lembro da leitura que eu fiz para o consulente. É como se tirasse da minha mente. Eu lembro ali vagamente, tá? Até mesmo acho que pela quantidade dos atendimentos. Se você lembrar da leitura, às vezes um complemento dessa leitura pode chegar para você. Você pode ver de outra forma. É por isso que é interessante o quê? Para quem está começando aí a estudar, fazer atendimentos, tem um caderninho para fazer anotações. Anota. Não é que você vai estar anotando dados do seu consulente, não. Isso daí não. Você vai estar anotando certas interpretações que vocês fizeram, tá? Que vocês fizeram ali, porque muita coisa pode se ajustando, muita coisa pode mudar, tá? Durante uma leitura. Pessoal, estamos chegando aqui a 1 hora de live. Robson, boa noite. Qual a diferença da carta das estrelas e da lua? Tá, deixa eu voltar aqui. A carta da lua, ela é uma carta que fala de intuição, fala de mediunidade, tá bom? Por exemplo, ali, se eu estou fazendo a leitura da mesa real, a lua aparece na fileira ali da cabeça, ela está me dizendo o que sobre a pessoa? Está dizendo que a pessoa tem uma mediunidade forte. Saiu na cabeça, é uma mediunidade tão forte, tão latente, que provavelmente a pessoa já tem consciência disso, já percebeu disso e precisa procurar uma orientação, tá? Para uma orientação quanto à sua mediunidade. A carta da lua, ela pode falar dessa forma, tá bom? Fala de fases, fala de romantismo, de misticismo também.
A carta aqui da estrela, ela é a carta tema da espiritualidade, tá? Quando eu encontro essa carta aqui na mesa real, eu vou analisar o quê? Primeiramente aqui, o lado da espiritualidade da pessoa. Pode falar de mentor espiritual, se vir aí acompanhada da carta do cão, tá? E ela fala também de norte, de pessoa que precisa ter um foco, ter uma orientação, tá? Essa orientação, esse norte pode estar associado à espiritualidade ou não, certo? Pessoal, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, pessoal. Se não tiver, eu acho que nós vamos ficar por aqui. Já bateu 1 hora de live. Renata Campos, você utiliza a intuição ou só conhecimento? Renata, é o seguinte, eu comecei a minha vida aí na cartomancia através de intuição. Só que, como eu falo e repito para vocês, a intuição ela não te sustenta a longo prazo, tá? A intuição não te sustenta a longo prazo porque não é algo que você controla. A intuição vai e volta quando ela quer. Você não decide quando você vai ter intuição, tá? Isabel, boa noite de Portugal. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Aparecida Regina, boa noite, seja bem-vinda. Olha só, então a intuição não é algo que você controla. Eu falo assim, foca no que você controla. O que eu controlo? Eu controlo meus estudos. Eu estudo, eu pratico, eu leio, eu faço tiragem de cartas, né? Isso é que me deixa ter o controle. A intuição não. A intuição é o que? É um complemento. Na hora que você está ali travado, ali deu aquele branco nas cartas ali, você, caramba, o que eu falo, o que eu faço agora? A sua intuição vem e te manda uma mensagem. É como se fosse alguma coisa cochichando dentro da sua cabeça, tá? Não é loucura, tá, pessoal? Intuição. Intuição é algo que todos nós temos, tá? Nós podemos desenvolver a intuição, podemos fortalecer a nossa intuição, só que nós não podemos controlar. Durante a leitura não é eu que falo, a intuição vem, a intuição vai. Negativo. A intuição ela aparece quando ela quer e vai embora quando ela quer. No meu processo de leitura, sim, sempre eu tenho bastante intuição. A minha intuição é bastante forte. Mas, igual eu te falei, eu utilizo as minhas técnicas de estudo, de experiência, prática e tudo, junto com a intuição. Só que eu controlo o meu conhecimento. Meus queridos e minhas queridas, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Se não tiver, nós vamos encerrar aqui. Sim, a Borges, existe predominância de carta? Sim, me manda essa pergunta. Pode mandar aqui na tela mesmo, eu não entendi. Predominância de carta, como assim? Não consegui entender a pergunta. Numa pergunta direta, existe predominância de carta quando aparece ou uma complementa a outra? Ah, tá, entendi. Depende, tá? Depende da técnica de tiragem. Por exemplo, a técnica básica de tiragem de cartas é 3 cartas. De que forma que você vai interpretar essas 3 cartas? Naturalmente, as pessoas interpretam o que? Passado, presente e futuro. Só que não é a única forma de interpretar. Tem tiragem de 3 cartas que a carta que predomina é a carta do meio. A carta do meio dá a resposta, a carta da direita ela pode complementar a resposta e a carta da esquerda ela finaliza a resposta. Então depende muito. Por isso que eu falo para vocês, quando for fazer tiragem de cartas, é importante o quê? Ter a pergunta clara em mente, tá? Saber qual que é a técnica de tiragem, porque se você não souber qual que é a técnica de tiragem, você coloca as cartas, depois que você colocou, que você vai decidir de que forma que você vai ler, não é correto fazer isso, tá? Isso vai fazer o quê? Você ter dificuldade na interpretação das cartas e aí aumenta a possibilidade de erro. E o terceiro item é o que? O tempo, a validade. Tá bom? Cartomancia Cristália. Robson, meu filho de 8 anos, sempre pede para eu tirar uma carta para ele. É viável ele, sendo uma criança? Posso fazer leitura para crianças? Olha só, pode sim, só que você tem que mitigar isso daí, tá bom? Tem que ver de que forma que você vai passar essa informação para ele, tá? Porque criança é criança, né? Você tem que utilizar uma forma lúdica. E é importante você, como mãe, primeiramente ver a leitura para você, o que está acontecendo ali. Às vezes a informação que você vai ler nas cartas é mais importante para você como mãe do que para ele. Mas é interessante porque não é proibido, se ele até quiser utilizar o baralho, pode deixar a criança utilizar o baralho.
né? Não tem problema não. Isso aí de forma lúdica, né? De forma lúdica você pode ir orientando a ele. Por exemplo, ali, se sai uma carta do caixão, que é uma carta ali de interpretação às vezes pesada, você tem que saber qual que é o formato do diálogo que você vai ter com seu filho ali, né? Tem que passar para ele a imagem do caixão de uma forma que uma criança intelectualmente pode digerir, mas não tem nada que impeça não, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, se não temos mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui, só confirmar. Aqui no Instagram não temos. Eu acho então que ficamos por aqui, tá bom, pessoal? Nosso tema hoje foi dom, mediunidade e espíritos. Eu acho que abordei de forma superficial, tá bom? O assunto era a minha ideia mesmo. Eu recomendo, pessoal, que vocês se aprofundem mais nesses temas, tá? No tema de dom, no tema de mediunidade, espiritualidade em si, para que a gente não seja esses profissionais aí incompletos, tá? Para que a gente, até para a nossa vida mesmo, a gente consiga aí, reduzir os obstáculos que podem surgir na nossa vida. Tanto para o autoconhecimento que eu sempre prego, quanto para fazer atendimento, tá? Se a intenção de vocês é se tornarem profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro como cartomancia, fazer caridade, independente, né, da sua decisão, é bom estudar sempre, ler livro, fazer curso. Eu sei que tem pessoas que gostam mais de ver vídeos, tem pessoas que não gostam de ler. Faz o que te agrada, tá? Não é também somente porque o Robson está falando para fazer. Estou dando uma dica, coisas que eu faço para mim que dá certo, coisas que eu passo para os meus alunos que eles fazem que dá certo. Eu sempre recebo um feedback interessante, tá, das pessoas, e quando eu recebo feedback bom, eu compartilho o que deu certo com vocês. E o que deu errado também eu vou compartilhar para que vocês evitem, tá bom? No mais, eu agradeço a todos, tá? Muito obrigado aí por estarem prestigiando e muito obrigado pelos comentários aí. Gratidão a todos vocês. Nos vemos aí amanhã, temos live novamente aqui amanhã às 20 horas. Quem puder estar aqui ao vivo, tá bom? Vai ser muito bom. Tô gostando desse negócio de live, tá? Tá sendo muito interessante. Assim que eu compartilho conhecimento com vocês, eu acabo tendo mais conhecimento também, tá bom? Então, pessoal, fiquem na paz. Um forte abraço a todos vocês e um beijo na alma de todos. Tchau, tchau.